Boa noite, meus irmãos. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite, nos trazendo a paz, a alegria em nossos corações. Primeiramente, o tema é a busca da perfeição. Vamos entender melhor o significado da palavra perfeição. Porque nós muitas vezes confundimos com o perfeccionismo, né? Diz que quando a pessoa é muito perfeccionista, ela quer a coisa perfeita. Mas há uma diferença entre esses dois sentidos aí, significados. Perfeição significa completo, que cumpre com o seu propósito, com o seu objetivo, finalidade ou destinação de maneira totalmente adequada. Não estado, mas uma ação que atende à finalidade das ações corretas. Já o perfeccionismo, ela tem as raízes profundas e escondidas que trazemos na somatória das nossas existências. Crenças negativas que ouvimos muitas vezes no decorrer da nossa caminhada, que o nosso valor é medido pelo nosso desempenho bem-sucedido e que os erros nos rebaixariam o merecimento como pessoa. Quantas vezes nós escutamos ou até mesmo falamos para o outro: se você não fizer tudo direitinho, ninguém vai gostar de você. Se você não tirar notas boas, a professora não vai mais lhe dar atenção, não vai mais gostar de você porque você não está estudando, você não gosta de estudar. Se você engordar, você vai ficar feio. Se tal coisa não fizer assim, vai acontecer isso com você. E o que acontece? A pessoa vai se cobrando cada vez mais, procurando assim a forma correta para que ela não seja discriminada, que ela não sofra bullying, para que ela faça a coisa como os outros gostariam que fizesse. São essas vozes do passado que vão se enraizando em nossa mente e vão ecoando até a nossa fase adulta. Muitas vezes, até desencarnamos pensando dessa maneira, buscando ser perfectíveis em tudo que nós fizermos. E isso nada mais é do que um distúrbio de comportamento, que levam a situações, muitas vezes, a pessoa a ter a autoestima baixa, a se cobrar muito, né? É aquele que se cobra muito de que ele nunca faz a coisa como deveria ser. E quando ele faz, ele quer que saia conforme ele pensou. Então, adiam muitas vezes até de realizar um trabalho, um projeto, com medo de ser imperfeito, de não gostarem, de não ser agradado. E outros dizem assim: se não for feito do meu jeito, eu nem faço. Por quê? Tenho medo da crítica, tenho medo de ser condenado, de ser excluído. E as coisas precisam, muitas vezes, estar milimetricamente ajustável à perfeição. Porque se não tiver, ali no ponto que ele imaginou, não está certo. Algo está correto. E cada vez mais que ele vai buscando fazer dessa forma, ele vai tendo um desgaste consigo. E aí mais dúvida ele vai tendo diante daquele trabalho que ele precisa realizar. E isso acontece muito também, não só dentro do nosso lar em relação ao convívio familiar, mas no trabalho. Ele não consegue chegar a atingir um objetivo porque ele se acha imperfeito, porque as coisas não são do jeito que ele gostaria. Então, eles necessitam das coisas serem impecáveis e não admitem erro. E por não perceberem que o único fracasso legítimo
é aquele com o qual nada aprendemos. Então pode ver que o perfeccionista, ele nunca está realizado. Ele está sempre em dúvida com aquilo que ele tem a fazer. E nós esquecemos aí que nós estamos na vida e que a vida, nós aqui nos encontramos numa escola e toda experiência é válida. Se nós errarmos, vamos corrigir. Se não fizermos certo, vamos procurar fazer o certo. Mas sem a condenação, sem aquela coisa de que eu preciso acertar sempre. Nós não precisamos fazer errado para corrigir, mas nós sabemos que o que eu fiz da melhor forma, e isso no momento me basta. Então, nós olhamos hoje, e isso vem acontecendo, que o mundo em que nós vivemos, externo, não dentro de nós, mas o mundo que nos cerca, nos cobra muito para que nós sejamos perfeitos. Nós temos aí a mídia, né, que vem buscando cada vez mais nos apresentar aquela coisa de alegria. Então são as pessoas que postam, que estão belas, que estão formosas, cheias de glamour, e aí passa a transmitir uma imagem irreal, não a perfeita, mas aquela do perfeccionismo. Tá? Nós fazemos a correção do que aquilo que está errado, que nós não nos agrada, é perfeitamente normal. Mas quando se torna em excesso, ela é prejudicial. Então tudo isso vem chegar a nos causar o mal que nós devemos evitar. Porque tudo isso são temporários, tudo isso que nos ocorre, de nós estamos buscando uma imagem que eu possa agradar todo mundo, do trabalho que eu vou realizar tem que ser perfeito, que o que eu faço é melhor do que os outros, vai chegar a um ponto que vai por água abaixo, aquilo já não vai me preencher, e vai criando no nosso íntimo um vazio. O que está me faltando? Será que eu estou buscando essa perfeição e nada chego a realizar? Porque a perfeição do ser humano é que o indivíduo busque o controle da sua própria vida. Ele tem que voltar para o seu interior. A perfeição está aqui dentro de nós, e dentro dos nossos sentimentos. E as suas emoções, enquanto o perfeccionismo, ele é controlado pela sua compulsão e pela comparação em relação ao outro. Então, enquanto eu estiver vivendo a vida do outro, eu não vou ser feliz e não vou buscar a minha perfeição. Por quê? Porque eu não estou buscando dentro de mim, eu estou buscando fora de mim. E o Espiritismo, bem compreendido, e ele vem nos mostrando isso, que o resultado que caracteriza como verdadeiro espírita é aquele que busca a perfeição. Não é aquela perfeição que Jesus disse, né? Mas aquela que se assemelha ao Pai. A nossa perfeição relativa daquilo que eu já posso fazer, aquilo que eu posso conquistar. No Livro dos Espíritos, na questão 785, diz: qual é o maior obstáculo a esse progresso da perfeição? O orgulho e o egoísmo é que nos impede e nós caímos no perfeccionismo. Por quê? Porque dentro de nós habita o orgulho e o egoísmo. Eu quero ser melhor e não admito críticas, né? E quando ele se refere a esse progresso aqui, ele está falando do progresso moral, porque o intelectual, o material, isso vai se efetuando com a evolução do mundo, com o progresso que nós vamos buscando, mas não é o progresso da reforma moral. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Quando Jesus disse: sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, Jesus se limitou a lhes apresentar de modelo e lhe disse para se esforçarem por alcançá-lo, quando ele se referiu isso aos seus discípulos.
Então é preciso entender que essa perfeição que ele disse é relativa, é do esforço de cada um, é aquilo que cada um já pode se conquistar. E como é que eu tenho de exemplo em que consiste essa perfeição? É amar os nossos inimigos, não é estar de braço dado com ele, mas é procurar perdoá-lo e entendê-lo. Porque se ele agiu assim, é porque ele ainda não aprendeu. A fazer o bem àqueles que nos odeiam. De que forma eu posso fazer esse bem? Eu não vou lá abraçar quem me odeia, mas eu posso fazer uma prece, eu posso desejar o bem para que ele possa ter sucesso e orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. E ele mostra assim que o essencial da perfeição é a caridade. E a caridade se resume às virtudes, a todos os atos do bem. E isso nós temos observado que, conforme nós vamos buscando isso, nós vamos deixando de lado os nossos vícios e as nossas imperfeições. Eu vou deixando de ser perfeccionista para que eu me torne perfeito, como Jesus disse, a perfeição relativa. Porque o orgulho, ele é o contrário da caridade. E a sua negação, o sentido verdadeiro da caridade é o quê? A benevolência para com todos. Indulgência com aquele que falta conosco. E a abnegação para que eu possa ter o entendimento. E o devotamento perante as leis divinas. E que Deus nos oferece para que nós possamos crescer e evoluir diante dele. Mas aí tem a pergunta na 893 que diz: diante de todas essas virtudes, de abnegação, de indulgência, qual seria a melhor? Todas elas têm seu mérito, que indicam o progresso na senda do bem, mas a mais meritória é a que assenta aquela desinteressadamente, que é a caridade. Então a caridade, ela se resume todas as virtudes, porque pratica-se o bem de todas as formas. Mas nós sabemos, na questão 894, ela diz que há pessoas que já fazem o bem espontaneamente. Você vê que a pessoa, ela age espontaneamente, ela faz o bem, ela não está preocupada quem vai fazer, se aquilo vai ter retorno ou não. Mas existem aquelas outras, que é a grande maioria de nós, que ainda temos que lutar conosco mesmo para vencer essas imperfeições, para vencermos assim contra a nossa natureza, para que nós possamos aprender a amar. E aí pergunta: só aqueles que não têm que lutar, aqueles em que já há o progresso realizado. No mundo em que nós vivemos, todos nós passamos por um estágio. E esses que já conquistaram essa perfeição, também já estiveram como nós, que estamos buscando a perfeição. Eles já se realizaram e conseguiram. Isso é possível? Basta que cada um se esforce para conquistar, porque o trabalho, toda religião esclarece, todo conhecimento nos traz algo de bom, mas depende de cada um de nós o esforço para conquistarmos. E qual é o meio que eu tenho para destruir o egoísmo? Está na questão 917 do Livro dos Espíritos. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil, a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da matéria e tem a influência do homem ainda muito próximo à sua origem. Não pode se libertar do entendimento, suas leis na organização social e na educação. Então, nós temos ainda, no mundo em que nós vivemos, muito cheio de imperfeições.
E à medida que eu vou buscando essa mudança, essa informação, essa educação, vai acontecendo essa transformação. Eu vou me libertando desse egoísmo. Por isso é importante nós estudarmos a nossa vida aqui que nos encontramos. A doutrina espírita nos traz tudo isso. Ela oferece o estudo, como foi dito no começo, para que nós tenhamos o esclarecimento e buscarmos assim a nossa perfeição. E por que disso se pode reconhecer um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Nós aqui sabemos que a vida é uma só. Nós estamos aqui temporariamente. A vida é eterna. Nós estaremos indo e voltando várias vezes, quantas vezes for necessária. Mas cada vez que nós aprendemos e buscamos a nossa mudança íntima, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos tornando melhores e retornando em melhores condições, para que nós possamos assim buscar não só a nossa evolução, mas a evolução do meu irmão, daquele que caminha comigo na nossa família, no trabalho, na rua e na sociedade. E qual é o meio mais prático e eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio já dizia na antiguidade: conheça-te a ti mesmo. Só nós nos conhecemos. Nem o pai, nem a mãe, e muitas vezes até nós nos desconhecemos diante das nossas atitudes, da nossa verbalização, né, dos nossos sentimentos que nos nutrimos no nosso interior, porque não podemos esquecer que muitas vezes nós estamos de boca fechada, mas se nós chegarmos perto de alguém que não está bem, nós podemos perceber através da sua energia. E é assim que nós vamos aprendendo a nos educar, a nos modificar, e vamos nos conhecendo daquilo que eu já sou capaz. Por exemplo, perguntemos a nós mesmos: o que fazes além dos outros? Nós costumamos muito cobrar o outro, né? No seu trabalho, na sua atitude, na sua mudança, na sua reforma íntima. Mas será o que eu tenho feito para me modificar? O que eu tenho buscado? Porque hoje nós temos infinidades de informações, de meios de refletirmos diante das nossas atitudes. Nós só não damos tempo para isso. Não tiramos um minuto para nós refletirmos. Se eu estou cobrando fulano, o que eu tenho feito para que a situação seja diferente? O que eu tenho praticado na minha vida? Será que eu estou fazendo bem? Agindo da forma como eu estou agindo? Gritando, muitas vezes xingando, muitas vezes agindo de mau modo. Então nós temos que pensar, antes de criticar, devemos olhar o que eu tenho feito. Saber improvisar o bem, onde outras pessoas se mostram infrutíferas. Nós reclamamos muito que o outro não faz nada, que o outro nada aprende, e vamos fazendo. Mas será que eu tirei um minutinho para orientar, para explicar? Tive paciência, porque cada um tem uma limitação, cada um tem dificuldade, muitos têm a facilidade de aprender outra coisa, você tem outra, ele tem outra melhor que a sua. Nós temos que experienciar através dessas trocas de experiências que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos nos modificando e ajudando o outro também a se melhorar.
Nós costumamos muito a cobrar do outro certas atitudes, mas deixamos também, muitas vezes, de realizar a nossa. Partilhas a alegria dos teus amigos, sem inveja, sem ciúme, e participas dos sofrimentos dos teus adversários sem falsa superioridade? É muito difícil a gente ver isso, né? Então, nós temos que parar. Se eu estou criticando, será que eu faria melhor do que ele? Será que eu já entendi tudo isso, a perfeição de que ele não aprendeu ainda? E nós, principalmente quando nós consideramos esse como adversário, aí é que nós malhamos mesmo, né? Tá vendo? Eu falo, fulano é assim, é assado e tal, ele não faz nada certo. Mas será que eu, na condição dele, faria melhor? Então, por que não chegar até ele e dizer, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Né? Muitas vezes a relação entre os dois está difícil, porque nós não paramos para conversar, nós não trocamos ideia, né? Seja no trabalho, seja em casa ou aonde nós estivermos, né? Nós não paramos para fazer essa observação. E outra coisa, o que dá de ti no ministério da caridade? Nós falamos muito em caridade, mas será que caridade é só repartir o pão? É dar aquilo que sobra na minha casa? É aquilo que eu não quero mais e que eu trago, estou doida para empurrar aquilo, livrar daquilo e vou despencando, né? Vou dar, eu tenho que desfazer disso, aqui em casa está muito cheio. Não, não é isso. Caridade é quando você pensa na necessidade do outro, naquilo que você pode ajudar. Se te serve, se está bom para você, vai estar bom para o outro. Se você pode ajudá-lo com uma palavra, por que não se dirigir até ele uma palavra de conforto, de consolo? Então, caridade é ação no bem, em todos os sentidos, porque todos podem fazer a caridade. Eu não tenho muitas vezes o dinheiro, algum recurso para ajudar no momento, mas eu posso lá dizer, conte comigo, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te dar essa oportunidade, vamos buscar um trabalho, né? Olha, eu estou precisando de um emprego, você sabe de algum? Vamos procurar ajudar esse companheiro a achar um emprego, ele está precisando trazer o sustento para essa casa. Toda ação no bem é caridade. E tudo aquilo que nós fizermos, não está fazendo para o outro, nós estamos fazendo para nós mesmos. Porque o bem, ele é bem para quem parte do bem, e faz o bem. O outro, nós muitas vezes, nós só somos um meio. Eu costumava dizer assim na casa, olha, eu não faço, eu sou intermediário, né? Porque a coisa chegava, às vezes, chega no bazar, eu trouxe esse para o bazar, não é você que está dando, quem está dando é o outro, que lhe ofereceu. Você está sendo só o intermediário de trazer até a casa espírita, mas não deixa de ser uma ajuda, né? Então você doa aquilo que você tem, aquilo que é seu, que são os seus sentimentos, seu pensamento, suas boas atitudes. Isso é caridade, isso é o homem do bem, isso é a perfeição relativa. Então nós não vamos ser perfeitos, ser bonitos. Muitas vezes a gente preocupa tanto com a aparência. É muito bom ver alguém apresentável, nós temos que ter o cuidado pessoal, nós temos que gostar de nós mesmos, mas isso não é tudo. Nós temos que ter boas atitudes, transmitir coisas boas, porque o homem, ultimamente, há muitos milênios, ele vem para a Terra para comer, beber, dormir, sem se preocupar com o outro. A gente fala muitas vezes que o homem está muito egoísta, tranca a porta, tranca a janela, tranca tudo e se tranca também, né? Eu não dou papo para ninguém na rua, né? Muitas vezes a pessoa está do seu lado, está com um problema grande e você não dá nem um bom dia para ele. Veja quanto é importante tudo isso, faz uma diferença tão grande, né?
Aquela pessoa que trabalha na sua casa, às vezes ela chega de cara fechada, e hoje não vou nem olhar para ela. Mas não custa perguntar: fulano, você está bem hoje? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Gente, tudo isso é caridade, tudo isso é amor, tudo isso é dedicação. Porque nós não podemos esquecer que a vida continua além da morte. Nós vamos nos encontrar todos um dia em algum lugar. E aí? Aquele que você desprezou, aquele que você não pôde ajudar, muitas vezes está em condição melhor do que a sua. E é ele que vai estender a mão para você. Ele buscou a perfeição dentro da sua limitação, dentro daquele. A gente vê tantas pessoas boas que não tem nada para doar, mas ela é uma pessoa tão alegre, ela transmite tanta alegria, que você sente tão à vontade que você quer ficar perto dessa pessoa o dia inteiro. Por quê? Porque é uma pessoa do bem, é uma pessoa que está ali te dando um apoio, é uma pessoa que vem trazer uma alegria para você. Então nós temos que ser gratos, porque isso é que nos traz a iluminação espiritual. Não adianta nós orarmos, não adianta eu ler o Evangelho todos os dias se não houver uma mudança dentro de nós, se eu não buscar ter atitudes no bem. Então a perfeição está aí, é sermos caridosos e benevolentes para com todos, ser indulgentes com a pauta alheia, sermos dedicados não ao Cristo, só ao Pai, porque Ele está representado aqui na Terra como nosso irmão. Quando nós fazemos o bem ao outro, nós estamos fazendo a Deus e ao Cristo. E todo o bem que eu faço gera um bem dentro de mim. Então, é essa perfeição que nós temos que buscar. O resto, a gente vai conquistando devagar. Eu quero uma vida perfeita. Alguém aqui tem uma vida perfeita? Não. Aqui todos não têm uma dificuldade a superar? Temos. Nós erramos? Erramos. Falhamos muito? Falhamos. Mas estamos aprendendo. Nós estamos buscando. Nós estamos aqui reunidos buscando essa perfeição relativa, esse crescimento espiritual. Veja como é importante nós pararmos cada manhã e refletirmos: o que eu quero para hoje? O que eu posso fazer para hoje ser um dia melhor, não só para mim, mas com aquele que eu vou conviver? Então, através da prece, dos bons pensamentos, das boas palavras, é que nós vamos nos transformando e nos tornando um homem de bem. O homem de bem, o verdadeiro cristão, é esse que se esforça para se tornar melhor um dia. É aquele que luta para vencer as suas imperfeições. É aquele que busca o Pai nas horas difíceis. É aquele que sabe agradecer pelas conquistas feitas, não só material, mas principalmente aquilo que eu já consigo superar no meu íntimo, do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui para aprender. E se eu errar, ajude-me a corrigir, para que eu possa também me tornar uma pessoa melhor. Muitas vezes a gente acha que o trabalho, os desgostos, é uma coisa muito triste na nossa vida. Não é, gente. São os recursos educativos. Muitas vezes a gente sofre uma decepção, aquilo nos machuca, mas nos educa o sentimento. E não podemos esquecer que todo o bem que nós praticarmos aqui, se praticarmos o bem, com certeza vamos colher coisa boa.
Se plantarmos aquilo que não é bom, seremos responsáveis por não ter plantado coisa boa. Então, depende de nós. Deus nos ajuda, Jesus nos acompanha. Por isso, cada um de nós tem seu anjo de guarda. Para quê? Para que nós possamos acertar mais e errar menos. Que nós possamos nos tornarmos melhores. A luz do Senhor clarear-nos o caminho, sempre que estivermos a serviço do bem. Toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Então, quando nós agimos no bem, não tem por que errar. Pode ser que no momento aquilo fale, puxa, mas eu fiz tanto, fiz com o coração e olha o que eu recebi agora. Esquece. O que você deu, está dado. O que você fez, está feito. Merecimento seu. Um dia isso irá frutificar. O beneficiado é aquele que fez, é aquele que plantou, aquele que saiu a semear, é aquele que foi buscar o recurso para se tornar a vida melhor, é aquele que soube conviver com o seu irmão mesmo nas dificuldades. Todos nós temos a mesma oportunidade de cumprir com esse aperfeiçoamento. Basta que nós busquemos. É fácil, gente? Não é. Mas como diz a nossa amiga, é trabalhoso. Nós necessitamos, assim, de buscar a meditação, buscar a prece, buscar, assim, um autoconhecimento. Pararmos para analisar o que eu tenho feito, o que eu tenho buscado. Todos nós temos um objetivo aqui na vida. Nós temos uma missão a cumprir. Que nós possamos cumprir isso com dignidade, com muito amor. Porque todos aqueles que se esforçam em possuir as virtudes, que respeitam os seus semelhantes, os direitos dados pelas leis divinas, também gostaria que fosse respeitado. Então, se eu quero o respeito, se eu quero a dignidade, se eu quero o amor, se eu quero a benevolência, a abnegação, que eu pratique também isso com o meu irmão, porque nós recebemos aquilo que merecemos, nós recebemos aquilo que nós buscamos, e todos aqueles que estão nessa busca, porque aqui nos encontramos, né? Todos aqui vieram em busca de alguma resposta. Busquemos a perfeição. Busquemos analisar diariamente o que eu tenho feito. Levantemos todo dia com um propósito. Hoje, se eu não consigo calar, hoje eu vou exercitar isso. Eu vou ficar quietinha, ouvir certinho o que eu tenho que ouvir, né? Hoje eu vou me limitar a fazer isso, ou hoje eu vou fazer em prol disto, né? A gente está sempre buscando fazer algo positivo. E a gente vai se enchendo cada vez mais de alegria em nosso coração. Nós vamos sentindo a paz, vamos sentindo Deus mais próximo de nós, porque não é que Ele se distanciou, é nós que distanciamos com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Então, se eu quero ter essa perfeição, pratiquemos a caridade, sejamos generosos com os outros. Se não der para fazer, não deu para fazer, mas você tem a consciência tranquila que não deu para fazer. Se der para fazer, ótimo, vamos fazer. Vamos ser melhores hoje. E é isso que Deus espera de nós, porque a nossa evolução, ela é infinita. Nós nunca regredimos, nós podemos estacionar, mas como dizem, carro parado não pega frete, né? Então, nós temos que fazer a nossa caminhada, nós temos que seguir, buscando novos caminhos, buscando o autoconhecimento. Para isso, nós temos o estudo na casa, temos o Evangelho, temos esse momento em que paramos, voltando para nós, para o nosso interior, porque Deus está conosco em todos os momentos. Que Jesus nos abençoe
e que nos traga muita paz, muita alegria e muito conforto em nossos corações.